olá, pode chegar que o Contraponto está começando. Hoje vamos falar sobre combate à corrupção no Brasil. Eu sou Nicole Espósito e recebo aqui hoje o secretário de comunicação da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, e o procurador da República e coordenador no estado da campanha 10 medidas contra a corrupção, Hercias Rodrigues de Souza. Mensalão, Lava Jato, Petrolão. Esses nomes são familiares para você? Pois é, essas operações estampam os noticiários e revelam um problema que tem reflexos diretos para cada um de nós. Segundo a estimativa da ONU, o custo da corrupção no Brasil é de cerca de 100 bilhões de reais. Isso é uma estimativa, né? É meio complicado de calcular, mas antes de falar sobre o combate à corrupção, eu quero para a gente começar conceituando, né, a corrupção, que a gente faz uma relação muito grande de corrupção e política. E eu queria que vocês ajudassem a gente a entender melhor como que funciona esse problema. Começar com o doutor Hercias. A palavra corromper é apodrecer originalmente. É algo podre, algo que não está funcionando bem. A corrupção, então, é algo que degenera o tecido social. E aí a corrupção está presente em todas as instâncias e em todos os setores. Ela é muito associada à questão pública, mas ela também está associada às atividades privadas. Tanto que nós temos no Brasil hoje uma lei anticorrupção para a atividade privada, de 2013. Então a corrupção é uma degeneração de um tecido sadio por condutas que fazem com que esse tecido fique doente. Essas condutas é o que a gente chama de condutas de corrupção, condutas de apodrecimento das relações econômicas, sociais e políticas. Exemplificando, assim, Camata, tem como a gente pegar alguns exemplos muito comuns de corrupção, o que seriam as práticas, né, que mais acontecem aqui no nosso país? Exato, o doutor Hercias ele traz essa acepção da palavra que é justamente degenerar, é romper, né? Então está rompendo alguma coisa, né? Está rompendo com um pacto social, dizendo que não era para desviar dinheiro, está rompendo com a legislação que especifica exatamente qual é a função de cada órgão público, né? E às vezes assim, mais importante do que quantificar em valores a corrupção, e a gente sabe que esses valores são altíssimos, né? Falar em 100 bilhões de reais para o Brasil é muito, falar em 1 trilhão de reais em termos mundiais é demais. Mais importante que isso é saber o que está deixando de ser fornecido para a população em termos de serviço, em termos de atividade pública, né? E aí a gente vê que esse aspecto ele se desenvolve de várias formas, né? Se a gente pegar hoje os municípios do interior do estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente vai ver que alguns deles têm uma arrecadação altíssima, e a gente está falando principalmente dos royalties do petróleo. E esses municípios que há décadas eles arrecadam muito dinheiro com royalties dos petróleos, eles não são os campeões de qualidade de vida. Então a gente está vendo o seguinte, está descasando a quantidade de recursos que entra com o fornecimento de serviços para a população. Por outro lado, né, vamos falar dos municípios agora que são mais pobres, a gente vê que não necessariamente são pobres, porque tem uma arrecadação que daria para fazer o mínimo, e muitas vezes a gente vê esse mínimo se perdendo no dia a dia. Quando um jornal, por exemplo, traz a informação que um município extremamente pobre gastou 1 milhão de reais por ano com diárias para vereadores, para prefeitos, para secretários, a gente vê uma situação em que está se rompendo esse pacto social. Por quê? Porque o fim não está sendo atendido, né? Quando a gente pega, por exemplo, esse mesmo município que está gastando com as diárias de servidores e você vai lá visitar o hospital municipal e ele está precário e a escola municipal ela não tem o mínimo ali para se dar uma educação de qualidade, a gente vê uma finalidade que está desviada, né? Então, assim, é muito importante pensar por esse lado, né? O que está deixando de ser fornecido à população? Infelizmente, no Brasil, pela nossa falta de educação, né? Educação que não foi nos dada pelo Estado, e talvez por uma falta de uma visão ampla de mundo, a gente às vezes não sabe nem o que cobrar. E isso é muito triste, isso é muito ruim, né? Porque uma população que não sabe cobrar, às vezes ela vai para as ruas, como foi já no interior do Espírito Santo, num caso em que o município estava desviando recursos dos royalties,
a população foi protestar, porque ela tinha ônibus de graça. Mas, na verdade, o recurso que entra é tanto que ela poderia ter muito mais do que isso. Poderia ter uma universidade pública, poderia ter um hospital de referência, ou poderia fazer como se faz no mundo avançado, de guardar os recursos dos royalties para o momento em que o petróleo acabar. Então, essa falta de visão de mundo, muitas vezes, também nos atrapalha a saber o que pedir. Perfeito. Agora, assim, aqui no Brasil a gente percebe que se trata a corrupção, às vezes, de uma forma muito natural, como se fosse algo enraizado, algo cultural, né? Ah, isso é herança cultural, não sei o quê. Mas aqui a gente sabe que não é privilégio, né, do Brasil, é muito democrático, as consequências são muito democráticas da corrupção, atinge todo mundo, do menor ao maior. E agora, a gente tem alguma característica peculiar na nossa corrupção? Como se dá esse processo aqui no país, doutor Ercias? Nós temos sim. Nós somos, provavelmente, dentre os países melhor desenvolvidos, o que tem o pior índice de percepção de corrupção. Eu quero dizer o seguinte, nós somos percebidamente corruptos e nós somos mais corruptos do que países como Burundi, como Gana, como Ruanda, como Lesoto. Nós estamos perdendo para alguns países africanos de estrutura política tribal. Então, nós não estamos bem. Nós somos a 7ª economia do mundo, nós frequentamos G20, nós frequentamos os melhores círculos de países, a nossa diplomacia é respeitada lá fora. E, no entanto, nós somos um país percebidamente corrupto. Tem alguma coisa errada. Nós somos percebidamente corruptos, diz a Transparência Internacional. Nós estamos algo em torno de 69 a 76, que eles empatam, entre 69º e 76º, em uma relação que vai de 174 países, e nós estamos reprovados nesse quesito. Olha, nós somos um país percebidamente corrupto, diz a Transparência Internacional, que perdemos muito dinheiro com isso, diz a ONU. E aqui eu concordo com o Edmar, não é o número. É o que não se faz com isso. Mesmo porque nós nunca vamos saber quanto efetivamente nos custa a nossa corrupção, porque nós nunca vamos saber quanto custou uma empresa chinesa, uma empresa europeia que deixou de investir aqui. Nós nunca vamos saber quanto nós vamos perder com isso. A corrupção tem esse aspecto também, né? O país, quanto mais corrupto ele é visto pelos outros países, também perde investimento, né? Não é confiável. As relações não ficam confiáveis, então nós perdemos muito. Então nós somos um país percebidamente corrupto, nós somos um país que perde muito com isso, e espantem os senhores, nós somos um país que não prende corruptos. No ano passado nós tínhamos 607 mil presos no Brasil, só 500 por corrupção. E o que acontece ainda? A gente abriu o programa falando de algumas operações que estão aí no noticiário, e parece que elas se tornaram... ganharam uma dimensão maior nos últimos tempos. O que acontece? A corrupção que cresceu ou o combate à corrupção que está mais fortalecido? O que você avalia, Camata? Sem dúvida foram as duas ações, né? Então, primeiro que a gente tem um amadurecimento das instituições que tratam a corrupção. A gente tem a corrupção sendo elevada a um nível em que a própria sociedade está exigindo mudança, né? E a gente tem aí um fator muito importante nos últimos anos, que é o crescimento de uma possibilidade que é da participação virtual, né? Então hoje o cidadão ele divulga informação pela internet, ele lê informação pela internet, as fontes de informação não são únicas mais, a gente vê a quantidade de blogs que tem, de jornalistas independentes que estão atingindo aí 200 mil, 300 mil 300 mil pessoas que assistem, né? Então é uma gama de situações, né, que contribui muito, vão no mesmo sentido, né, de tornar a corrupção algo que não seja aceitável e que seja tratável, porque o que a gente estava vendo até então era uma baixa estima coletiva, não sei se o doutor Ercias concorda comigo, mas uma baixa estima coletiva da sociedade no sentido de que não tem como acabar com a corrupção, né? Quando na verdade a gente vê grandes nações que trataram a corrupção, acabar ela nunca vai acabar porque é uma tarefa diária, e até bom que seja assim, porque na hora que a gente dormir ela volta, né? E uma baixa estima generalizada na nossa sociedade, inclusive nos jovens que já chegavam a uma fase adulta acreditando que a política não é para eles e que a corrupção é um mal intratável. Então o que eu posso dizer nesse sentido, que a nossa experiência diz, né, que às vezes diferentemente de uma teoria do que a gente lê,
mas que alguns argumentos eles beneficiam unicamente a classe política. E eu vou citar um caso. Quando a gente fala, por exemplo, né, que a corrupção, a população é corrupta de uma maneira geral, né, ou de que os políticos que estão lá são simplesmente uma fração da população e que por isso que todo mundo é corrupto, o político ele adora esse argumento, porque generaliza, coloca todos no mesmo nível, né? E os exemplos que a gente mais cita no dia a dia, por exemplo, alguém que fura fila, né? Você pega alguém que fura fila num terminal de ônibus, vamos imaginar que 30 pessoas furaram fila hoje, mas o universo de pessoas que circula ali é de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas. Então você tem um percentual extremamente reduzido. Quando você fala de uma vaga de deficiente que foi utilizada indevidamente, no universo de pessoas que estacionam no dia a dia, você também está falando de um universo extremamente reduzido. Então eu acho muito interessante a gente reforçar, em primeiro lugar, essa autoestima da sociedade no sentido de que a corrupção pode ser tratada. E a gente está vendo isso no trabalho brilhante do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, dos órgãos de controle atuando juntos. E em segundo lugar, mostrar que o político ele é um ser diferenciado no ponto de vista em que ele quis ser um agente público, ser votado para isso, e por isso ele tem uma responsabilidade muito diferenciada. A corrupção dele não pode ser tolerada de forma alguma. Eu estou falando que a corrupção do cidadão pode ser tolerada? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente diminuir a autoestima do cidadão, dizendo que a corrupção é intratável, é algo que só nos atrapalha. Quando, na verdade, os exemplos que a gente tem visto, em nível nacional agora, são muito positivos. Acaba naturalizando o problema, Exatamente. né? Bom, infelizmente o tempo do nosso primeiro bloco chegou ao fim. A gente vai fazer uma pausa no Contraponto. Estamos falando hoje sobre o combate à corrupção no Brasil. Eu espero você no próximo bloco. Até já. Olá, estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre combate à corrupção no Brasil. Estão aqui com a gente o secretário de Comunicação da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, e o procurador da República e coordenador aqui no Espírito Santo da campanha 10 Medidas contra a Corrupção, Hercias Rodrigues de Souza. Para começar esse bloco, a gente vai conferir o que as pessoas falaram nas ruas sobre o combate à corrupção no Brasil. Vamos dar uma olhada. Os verdadeiros corruptos mesmo estão lá dentro, não saem, não sei porquê, que ainda deve existir uma força maior, uns corruptos maiores ainda, que não deixam sair. Eu acho que tem aparecido muita corrupção ultimamente e tem muito que melhorar, porque por enquanto só tem aparecido, mas melhorado mesmo, eu acho que não tem correspondido, por exemplo. Eles podem até estar investigando, só que, no meu ponto de vista, isso para na investigação. Na punição, não segue adiante. Todo esse pessoal que está envolvido com corrupção acaba ficando impune. Eu estou vendo, assim, pelo lado político da situação de... entre eles, estão se destruindo, arrumando guerra entre político com político, mas combater mesmo a corrupção ainda não é o foco do negócio. O negócio é auto se destruir politicamente. Está aparecendo quem está roubando, pelo menos tem gente correndo atrás disso aí, que antigamente não tinha. Essa política tá horrível, não melhorou. Está pior, cada vez pior. Hoje houve um fortalecimento das instituições e hoje a gente vê que coisas que antigamente a Polícia Federal e outras instituições descobriam, hoje estão sendo descobertas. Agora é esperar que a justiça seja mais ágil e quem cometa esses atos sejam punidos. Bom, doutor Hercias, a gente viu ali uma fala interessante, né, que eu achei do Marcelo, ele falando que realmente ele percebe que houve um aumento na questão da investigação, só que na hora da punição não se tem muito resultado, né? A gente tem uma legislação rigorosa que realmente pune a corrupção no Brasil ou ainda há muitas brechas? Há muitas brechas. A nossa legislação é permissiva à corrupção ainda. Há uma infinidade de recursos cabíveis. Quando a ação chega na justiça, há uma morosidade dos órgãos de justiça em geral, há uma série de nulidades que são exploradas. O grande corrupto, ele pode contratar os melhores advogados e ficam, a gente chama de espiolhando as nulidades, caçando as nulidades no processo.
o nosso objetivo na campanha 10 medidas é, dentre outras situações, abreviar o processo, para que a justiça seja feita com mais brevidade, para que o processo chegue ao fim com maior brevidade. Eu queria que o senhor explicasse mais sobre essa campanha. É uma iniciativa do Ministério Público Federal, é isso, correto? E assim, pelo que eu soube, vocês pretendem encaminhar isso como um projeto de iniciativa popular para o Congresso, é isso? Essa é a ideia. Isso poderia ser proposto por qualquer um deputado, um senador. Mas a ideia nossa é que seja uma medida a partir da sociedade, seja um ato de cidadania. Porque se a corrupção, como o Edmar levantou, como a corrupção atinge a todos nós, se ela tira saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, é preciso que a solução também parta do cidadão. O cidadão se emancipe e, a partir da cidadania, a assinatura nas listas, nós possamos propor, então, essas medidas como iniciativa popular. As 10 medidas têm 3 eixos. Prevenir para que a corrupção não aconteça, reprimir melhor a corrupção com penas mais pesadas e processo mais rápido e fazer com que o dinheiro retorne mais rápido. Nesses 3 eixos estão as 10 medidas contra a corrupção. Um exemplo de pena mais severa contra a corrupção. Todos os tipos de corrupção no Brasil têm pena mínima de 2 anos. O projeto prevê pena mínima de 4 anos, primeiro. Segundo, a grande corrupção tem no Brasil exatamente a mesma pena na lei da pequena corrupção. A ideia nossa é que vá crescendo até que a grande corrupção tenha uma pena muito parecida com a pena do homicídio. Porque se nós dizemos, e dizemos sempre, que a corrupção mata, quem pratica a grande corrupção de forma organizada precisa ter uma pena muito parecida com a do homicídio. Essa é outra ideia básica. Perfeito. Agora, Camata, o doutor Hercílio falou sobre a importância da participação popular. A gente, né, costuma atribuir muito essa questão da fiscalização, do combate à corrupção às instituições, né, e acaba se excluindo desse processo. Qual que é o papel da população no combate à corrupção? Veja bem, pela experiência, as instituições no Brasil, apesar de já estarem bastante maduras, mas as instituições políticas, de uma maneira geral, elas acabam funcionando melhor quando pressionadas pela população. Então, essa legitimidade, por exemplo, que o MPF vai buscar junto à sociedade para assinar o projeto e tornar essas 10 medidas realidade, é a mesma demanda que precisamos no dia a dia para todas as ações que impactam na sociedade. Então, de uma maneira bem resumida, mas bem factual, se a gente não pressionar, nada muda. E a gente vê cada dia mais a necessidade de mobilização. E eu estou falando desde a participação mais simples, que é na associação de bairro, que é numa entidade de classe, como numa representação, às vezes, mais importante, mas não importante do ponto de vista estratégico, mas importante do ponto de vista de fazer as ações concretas. Então, eu estou falando do cidadão se mobilizar e até mesmo se candidatar, participar, cobrar a participação daquele político que ele elegeu. Então, assim, é uma escala crescente de participação política que tem que ser ensinada nas escolas, tem que ser ensinada dentro da família e tem que se tornar realidade. Por quê? Porque nós temos hoje pessoas que estão há 50 anos na política. A pessoa pode ser a melhor pessoa que existe, mas existe um limite também para que essa contribuição ocorra de forma oxigenada. Então, a gente precisa esquecer um pouquinho políticos profissionais e começar a pensar melhor em profissionais políticos, que são aquelas pessoas que compõem a sociedade, que tocam a sociedade, que aceitariam participar da política com prazo determinado para dar sua contribuição e sair. Doutor Hercílio, a gente tem instituições fortes, autônomas, para atuar no combate à corrupção. Aqui o senhor dando sua visão, o senhor representa aqui o Ministério Público Federal, né, que tem como uma missão esse combate à corrupção. O senhor acha que o Estado está aparelhado para enfrentar o problema? Temos sim. As nossas instituições, a partir da Constituição de 88, estão dotadas de independência, a Justiça está dotada de independência, o Ministério Público é defensor do regime democrático, da legalidade e tem garantias constitucionais. O Ministério Público, para os telespectadores terem ideia, os membros do Ministério Público têm as mesmas garantias dos juízes, exatamente as mesmas garantias e prerrogativas. Isso deve ser usado em prol da cidadania. Nós temos sim instrumentos. E quando aquele entrevistado disse que nós temos investigações boas que não chegam na justiça, não chegam no final por uma série de fatores.
leis que são inadequadas, que precisam ser adequadas, e também as instituições que já têm autonomia precisam exercitar essa autonomia cada vez mais. A Polícia Federal tem feito um belíssimo trabalho, é uma polícia digna de primeiro mundo mesmo. O Ministério Público tem feito o seu trabalho, a Justiça precisa fazer o seu trabalho com um processo célere, rápido também, e aí nós vamos construir cidadania desse jeito. A gente falou da questão da punição efetiva, não acaba desgastando um pouco esse trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, quando chega lá na ponta, não se vê efetividade no que eles trabalharam tanto, né? Porque leva muito tempo. Corrupção é um crime muito organizado, né? Para você chegar realmente às pessoas, você tem que fazer um trabalho muito complexo e aí chega lá na ponta, no final, não se tem efetividade. Isso não acaba desgastando um pouco o trabalho? Às vezes sim. E você disse muito bem. O crime de corrupção, ele é feito de forma organizada, velada, às escondidas. A investigação não é fácil, o rastreamento de contas e de valores não é fácil e às vezes sim, frustra. Mas por isso as 10 medidas. Uma das 10 medidas é prescrição em tempo maior, para que a gente não fique correndo e investigando e não dando em nada. O processo mais breve, tempo de prescrição maior, nós vamos chegar à punição efetiva, melhor do que nós temos hoje. Nós temos melhorado muito, mas é possível fazer mais. As 10 medidas resumem-se nisso. Processo mais rápido, dinheiro mais rápido de volta ao erário. Camata, nos últimos anos, a gente viu aí, início dos anos 2000, algumas medidas, né, para que a população acompanhe melhor os gastos públicos. Teve a lei da transparência, a lei de acesso à informação. Isso tem ajudado muito no controle dos recursos, a população poder participar mais nesse processo? Com certeza. Eu vou citar a lei de acesso à informação que você mesma trouxe. Os municípios, infelizmente, eles não dão tanta importância, né, à lei de acesso à informação. E eu vou trazer um dado real. Uma grande empresa fez um levantamento no Brasil para saber onde que ela ia implantar uma fábrica de grande porte. Ela desistiu do país porque os portais de transparência dos municípios não traziam sequer a legislação municipal para que ela soubesse em cada município quais seriam as exigências para ela se implantar. Então veja bem, a gente falou que a corrupção é difícil de quantificar. E quando a gente fala que a transparência não atingiu o nível desejado ainda, a gente está falando que o Brasil está deixando de receber investimento. Então, assim, a gente teve um avanço imediato com a Lei de Acesso à Informação, mas é preciso torná-la realidade nos municípios. Hoje, os municípios, especialmente os pequenos, ainda desconhecem o que é um bom portal de transparência, o que é ter transparência por vontade própria. A Lei de Combate à Corrupção Empresarial, um avanço gigantesco. A gente vai ver multas sobre faturamento bruto das grandes empresas, médias empresas e até empresas pequenas que se envolverem em casos de corrupção. Então, é bem verdade que existe um universo de melhoria nesse cenário do combate à corrupção acontecendo. Mas, e aí eu relembro, quando o Ministério Público Federal lança 10 medidas de combate à corrupção, ele está pedindo para a sociedade participar, porque estamos mexendo em um sistema que é muito claro, ele beneficia hoje quem foi eleito, né, para representar o povo, em uma forma que não é tão legítima, podemos dizer assim, de representação, porque ela tem várias deficiências e ela permite hoje que uma pessoa se candidate, seja eleita, permitia, né, com um volume e um aporte de recursos de empresas gigantesco. Então, assim, daí a importância de o povo, de a sociedade participar para dar legitimidade a essa busca por mudança. Certo. A gente falou sobre essa questão da complexidade da corrupção. Dá uma sensação de estar se enxugando gelo, uma vez, por exemplo, se criam mecanismos, a lei de acesso à informação. Recentemente a gente viu a questão do pregão eletrônico, né? E aí já se burla o pregão eletrônico que foi feito para dar mais transparência, né? As licitações. Dá essa impressão para quem está atuando no combate à corrupção, às vezes, que tem que se pensar muito além do que os corruptos? A questão é a diferença entre a fotografia e o filme. A fotografia dá essa impressão, mas se eu analiso o filme, não. A gente teve muito pior. Nós estamos andando, nós estamos amadurecendo. O filme é este. O filme mostra mais do que a fotografia. E o filme esta sociedade está andando. Nós estamos sendo mais éticos. E aqui uma ligeira, coisa pouca mesmo, discordância em relação ao Edmar do que toca a cultura realmente.
Há um microcosmo lá em cima da cultura de base. Nós precisamos melhorar a nossa ética média. Nós precisamos melhorar a nossa ética média, sim. E aí, melhorando a nossa ética média, nós vamos ter legitimidade para cobrar. Não é primeiro um, depois. É um processo contínuo e complexo. Eu melhorando a minha ética média, eu cobrando melhor e o alto da minha pirâmide também sendo melhor. É um processo ao mesmo tempo. O desafio é, vamos melhorar a nossa ética média e vamos cobrar ao mesmo tempo mais e mais daqueles que nos representam? Esta é a ideia. É a missão e tá lançada aí. O nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço muito ao Dr. Hercias Rodrigues de Souza, procurador da República, também ao secretário de Comunicação da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camato. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a você de casa que acompanhou o Contraponto de hoje sobre combate à corrupção no Brasil. Muito obrigada mais uma vez. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Até a próxima.